Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Marcos, e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 13. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 3 até o 7. Está escrito assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhes disse: Cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Amados, aqui nós vemos em todo esse capítulo Jesus falando sobre o sinal do fim dos tempos. Os discípulos vêm, mostram ali o templo para Jesus. Mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. E aí vem Jesus e diz: olha, não ficará pedra sobre pedra aqui, serão todas derrubadas. E aí os discípulos perguntam, né? Poxa, mas então nos fala qual vai ser o sinal de que todas essas coisas vai acontecer, vão se cumprir. E aí Jesus começa o seu discurso dizendo assim: cuidado, que ninguém os engane. Então, antes de eu entrar, eu quero falar um pouquinho sobre o engano e sobre o medo, dois sinais que nós podemos perceber claramente antes da volta de Jesus. Quero só falar um pouquinho aqui, né? Algumas pessoas leem esse texto e podem dizer: mas Jesus estava falando ali do templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Sim, o templo foi completamente destruído, e quando nós estudamos a carta aos Romanos, nós podemos entender a forma de atuação de Deus com a nação de Israel. Israel foi toda dispersa, né? A nação de Israel, o povo judeu foi disperso ali naquela época. E um dos sinais é exatamente essa unificação novamente do povo de Israel, que nós vemos agora a nação de Israel estabelecida novamente desde 1948, enfim. Então, esse texto aqui, amados, nós devemos ler ele compreendendo que Jesus estava falando com coisas específicas que aconteceriam em relação a Israel e coisas que aconteceriam visíveis ao que? A todo mundo. Inclusive, nós estaríamos aí vivenciando a era da igreja, a era da multiforme sabedoria de Deus sendo manifestada através do que? Da igreja. Então, quando Jesus vem e fala para os discípulos assim: olha, todas essas coisas aí vão acontecer, eles perguntam qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se. Jesus lhes diz assim: cuidado, que ninguém os engane. Isso vale tanto para o que aconteceu em relação aos judeus, né? Algumas pessoas olham e pegam essa passagem e dizem: não, mas isso daqui é uma mensagem para a nação de Israel. Foi falada para Israel. Sim, é para Israel e também é para o nosso tempo como igreja. Está escrito ali no versículo 10, é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações, ou seja, nós precisamos ver o viés profético em relação a Israel e o viés profético em relação a todo mundo. Jesus, normalmente, quando ele fala atingindo, abrangendo muitas coisas, né? Não é só uma em específico, várias coisas. Então, o que eu quero compartilhar com os irmãos aqui hoje é esse cuidado que nós precisamos ter, prestar atenção em relação à volta de Jesus. Nós sabemos que a volta de Jesus para a igreja significa uma coisa e para Israel significa outra. Israel está esperando a vinda do Messias, esperando a redenção. Israel será redimido, terá essa redenção. Isso nós podemos compreender lá em Romanos, tá, amados? Quando os irmãos lerem Romanos 9, 10 e 11, dá para entender o plano de Deus com a nação de Israel,
plano de Deus com as nações, o plano de Deus através da igreja, né? Nós, como igreja, somos o corpo de Cristo, ou seja, a representação de Cristo, para quê? Para manifestar Cristo ao mundo e ganhar o maior número de pessoas para Cristo. Ganhar no sentido de levar a mensagem para que essas pessoas creiam em Cristo Jesus, entendam que elas estão mortas e precisam de vida, e a única fonte de vida é Cristo Jesus. Mas o que eu quero mencionar aqui com os irmãos é o seguinte: quando Jesus diz assim, olha, o sinal, vocês querem um sinal para que compreendam a minha volta, para que entendam que vai acontecer no final dos tempos. Aí Jesus começa o seu discurso dizendo assim: cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Então, o primeiro tópico que eu quero mencionar aqui com os irmãos é essa característica que fica cada vez mais marcante antes da volta de Cristo, que é o engano. O engano, ele está aí desde sempre. Mas quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais e mais nós vemos o engano se multiplicando. E é basicamente isso que Jesus está falando aqui. Cuidado, prestem atenção, estejam atentos para que ninguém os engane. Veja que Jesus disse: muitos virão em meu nome dizendo sou eu. E nós vemos muitos que têm vindo dizendo que são Cristo Jesus, né? Tem alguns aí que a gente olha, dá até vontade de rir, né, amados? Parece uma piada. Mas eles vêm em nome de Jesus dizendo que são Jesus. E não só isso, amados, não só essas pessoas que se auto-intitulam Jesus, mas tem muitos vindo em nome de Jesus, dizendo que a sua mensagem provém de Jesus. Ah, foi Deus quem deu essa mensagem, foi Jesus quem deu essa mensagem. E são mensagens o que? Enganosas, visões enganosas, mensagens enganosas que estabelecem religiões, doutrinas que se dizem cristãs, mas não são cristãs. Estão fundamentadas no quê? No engano. Por isso que Jesus já alertou severamente: cuidado, que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome. E mais do que nunca nós temos visto isso, né, amados? Quantos e quantos falando, pregando, ensinando em nome de Jesus e ensinando enganos, mentiras. E veja que há um alerta, cuidado, outra versão diz: vede que ninguém os engane, ou seja, prestem atenção, fiquem atentos, abram os olhos de vocês, não fiquem sendo levados por qualquer vento de doutrina. Por isso que é tão importante nós termos um relacionamento com a palavra de Deus, amados. E aí eu quero falar sobre 3 enganos que nós temos visto, nessa geração, nesse tempo que nós temos vivido, que tem se multiplicado de uma forma terrível e muitos têm sido enganados. O primeiro engano é o ensino que enfatiza a salvação por obras. Não confia plenamente na suficiência de Cristo Jesus. Até pregam a cruz, mas precisa de algo a mais. Você precisa fazer algo a mais para ser salvo. Ou seja, é um engano, é uma mentira. A nossa salvação está em crer na suficiência da obra de Cristo Jesus. Cristo é suficiente, não precisamos acrescentar nada à obra de Cristo. Então esse é o primeiro engano. Ensinos que vêm muito sorrateiramente, incluindo algo a mais do que a obra redentora de Cristo Jesus, e acaba sendo salvação por obras. Isso é um engano, é uma mentira e tem se alastrado de uma forma terrível. O segundo engano é uma graça que não transforma. Pegam, já que a salvação é pela graça, então tá tudo certo, Jesus já fez uma obra completa, está consumada, e tudo isso é verdade, mas vivem e acabam pregando com um modelo de vida, porque muitas vezes não falam, mas o modelo de vida revela que estão vivendo enganados e enganando os outros, vivendo de uma forma que é uma graça que não transforma, uma graça que não muda, uma graça que não capacita,
uma graça que diz amém para todas as coisas, que tudo pode, uma graça que é ensinada que se amolda aos padrões do mundo. Isso é um engano, é uma mentira. Essa não é a verdade do evangelho. Eu posso colocar esses dois enganos em dois extremos. São dois extremos que desequilibram completamente o evangelho. Um é a salvação por obras, porque as pessoas querem acrescentar algo à suficiência de Cristo Jesus, e outra é uma salvação, uma graça de Deus que não transforma. Não existe isso. A graça do Senhor, a salvação do Senhor, quem de fato se torna participante da salvação por meio da fé, não é pelas obras, é por meio da fé, essa pessoa passa por um processo de transformação. A Bíblia chama isso de processo de santificação. Eu gosto muito do versículo de Hebreus 10, 14, porque ele é claro sobre uma salvação completa, perfeita pela obra de Jesus e o processo de transformação e santificação que nós, que fomos salvos, vamos vivendo durante a nossa vida. Hebreus 10, 14 fala claramente sobre isso. Por um único sacrifício, ele, Jesus, aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Ou seja, o que é aperfeiçoou? Nos deu uma natureza perfeita, nos salvou, nos redimiu, nos regenerou e está o que? Nos santificando dia após dia após dia. O que é isso? É o processo de transformação. Então são dois ensinos enganosos que têm se multiplicado demais. E quando nós olhamos para o fundamento desses ensinos, nós podemos perceber claramente, amados, uma atuação diabólica, né? Por quê? O que é um engano? O engano é uma mentira. E quem é o pai da mentira? O pai da mentira é o diabo. O que incitou o diabo a se tornar diabo? Porque ele era um anjo de luz, era Lúcifer. Ele era aquele que comandava o louvor no céu, mas o que incitou esse anjo a cair, a contender com Deus, a criar difamações contra Deus, a querer tomar o lugar de Deus? O que foi? A Bíblia nos garante que foi o quê? O orgulho. O orgulho invadiu o coração daquele anjo, a ponto de ele conseguir convencer um terço dos anjos. Ele tem uma oratória, um convencimento, né? Ele conseguiu, num ambiente perfeito que é o céu, num ambiente perfeito, ele conseguiu o quê? Convencer um terço dos anjos. Imagine o que ele não é capaz de fazer na terra caída, que não é um ambiente perfeito. Por isso que a gente precisa cuidar, por isso que Jesus falou, cuidado que ninguém os engane. Ou seja, tanto a salvação pelas obras quanto a graça que não transforma estão fundamentadas no orgulho. A salvação pelas obras é o orgulho de querer se tornar participante. Não, eu faço isso. Por isso que eu tô salvo. Você não faz, você não tá salvo. Não, a salvação é a obra redentora que Cristo Jesus realizou. Nós só precisamos o quê? Confiar, crer. Só que essa crença nos leva a uma nova vida, a um novo modelo de vida. Não existe uma crença em Cristo Jesus que nos deixa do mesmo jeito. Isso é engano, isso é mentira. Então, são esses dois extremos. E quando nós percebemos isso, é o orgulho, a salvação pelas obras, querendo acrescentar, querendo fazer parte da salvação. É o orgulho, a justiça própria, eu faço. E a graça que não transforma também é orgulho. Por quê? Porque se ama tanto, é um egocentrismo que quer viver do mesmo jeito. Não, Jesus já me amou. Jesus é amor. Jesus me ama. E a pessoa continua vivendo do mesmo jeito, não entendeu nada sobre o amor de Deus, não entendeu nada sobre a graça de Deus. Enganos que estão fundamentados no quê? No orgulho, porque querem continuar a viver na força do braço. Um se exaltando pelas obras que faz para alcançar a salvação, e o outro que quer continuar a viver do mesmo jeito, não aceita a transformação que a salvação em Cristo Jesus produz. Não aceita. Então, eu vivo do meu jeito, então eu manipulo a palavra de Deus para ter o amor de Deus do meu jeito. Tudo isso é orgulho. Tudo isso é egocentrismo, é egolatria, é o foco em si mesmo. São esses enganos que têm o quê? Se difundido nos ensinos e têm trazido ensinos completamente corrompidos. Por
Por isso que Jesus falou: cuidado que ninguém os engane, muitos virão em meu nome. E o terceiro engano que está relacionado com isso daqui, principalmente com essa questão da graça que não transforma, é esse ecumenismo, é que todos os caminhos levam a Deus, essa junção, todo mundo falou que é de uma religião, é isso, o que importa é a pessoa ter uma espiritualidade, né? E aí vai se juntando, temos visto denominações, né, igrejas, não denominações, mas comunidades, igrejas aí que se dizem evangélicas, tendo o pai de santo no púlpito. Amados, nós não estamos aqui para difamar e ficar falando mal das religiões alheias. Cada um crê naquilo que escolhe crer. Agora, nós, como cristãos, como filhos de Deus, como crentes de verdade na palavra de Deus, não podemos aceitar que isso é normal. É que, é assim mesmo, é o amor de Deus. Não, amados, nós não podemos nos aliançar no sentido de alinhar pensamentos com crenças que não são a crença fundamental do Evangelho. Somente Cristo Jesus é o caminho, somente Cristo Jesus é a verdade, somente Cristo Jesus é a vida. Somente Cristo Jesus, não há outro caminho. Não tem outro caminho que leva a Deus. É Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não tem outro caminho. Então nós precisamos cuidar com isso, esse ecumenismo. E é o que nós temos visto. E isso vai trazer perseguição para aqueles cristãos que se posicionarem, amados. Cristãos posicionados vão sofrer oposição, sim. Por quê? Porque o mundo caminha para o ecumenismo. Esse é o engano maior, podemos dizer assim, entre aspas, se é que podemos denominar de enganos maiores ou menores, mas esse é o engano para o estabelecimento do anticristo. Todas as religiões unidas, uma unificação de religião. Então, o cristão que se posiciona vai sofrer oposição, vai sofrer perseguição e a gente tem que estar preparado para isso. Vamos sofrer oposição, sim, ao nos posicionarmos e a declararmos: não funciona assim, eu não vou me aliançar, eu não vou entrar nessa onda do ecumenismo, não. Então, nós precisamos cuidar, é o que Jesus disse: cuidado que ninguém os engane. Então, antes da volta de Jesus, mais do que nunca, amados, nós temos visto o engano se multiplicando e esses três ensinos enganosos têm se alastrado, se multiplicado de uma forma terrível e nós precisamos cuidar, nós precisamos vigiar. Então, salvação por obras, graça que não transforma e ecumenismo, ensinos enganosos. Fuja disso. E a outra característica que Jesus nos alertou é sobre o medo, porque ele diz assim, quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que essas coisas aconteçam. Ou seja, ele fala do engano e ele fala sobre um estilo de vida que não fica olhando para as coisas naturais e decidindo, tomando decisões fundamentadas no que os nossos olhos naturais enxergam. Por quê? Porque senão nós vamos sucumbir ao medo. Nós vamos ser dominados pelo medo. E aqui fica claro esse ensino quando nós lemos a segunda carta de Timóteo, quando Paulo escreve a sua segunda carta para Timóteo, Timóteo estava vivendo um momento de desespero, um momento de perseguição. Ele era o pastor de uma das maiores igrejas da época, que era a igreja de Éfeso, e o mundo romano perseguindo severamente no reinado de Nero, a igreja cristã, os cristãos fugindo, os cristãos voltando muitas vezes às suas religiões pagãs antigas, por quê? Por medo. E aí Timóteo se viu daquele jeito, como líder, como pastor da igreja. Imagine como ele se sentiu, ele ficou apavorado. E Paulo escreve para ele, Paulo já estava preso, né? Já estava preso, e Paulo escreve para ele assim: ei Timóteo, não tenha medo, não seja covarde, Timóteo. Você não recebeu um espírito de medo, você recebeu um espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Viva por meio do Espírito que Deus te deu, Timóteo. E é basicamente isso que Jesus está falando aqui. Quando vocês olharem naturalmente as coisas, vocês vão ver um mundo terrível. Guerras, rumores de guerras, o mundo virado num caos. Não tenha medo. Ou seja, as nossas decisões, amados, não podem ser fundamentadas no medo. Eu vejo muitos cristãos tomando decisões na sua vida
sobre o que fazer, onde viver, onde morar, onde investir, o que investir, enfim, tudo. Tomam as suas decisões. Ai, meu Deus, não, se eu fizer isso, eu posso perder, se eu fizer aquilo, não, aquele local é muito perigoso. Não se conscientizam que eles precisam viver por propósito, direcionados pelo Espírito Santo, não pelo medo, não pelo medo. Amados, que eu e você, nós tenhamos esse posicionamento de não ceder ao medo. Eu já citei aqui um pastor que eu acompanho, que é o pastor Rick Renner. Ele é norte-americano, mas ele tem o ministério dele, há muitos anos, foi estabelecido na Rússia, quando ainda era União Soviética. Amados, quando a gente lê a biografia dele, da família dele, né? Ele, a esposa, os filhos, que tem um ministério estabelecido lá, um ministério muito próspero, um ministério de ensino muito próspero. E eles se estabeleceram, amados, numa localização na antiga União Soviética, hoje Rússia, em locais completamente avessos ao cristianismo, e Deus os enviou para lá. E aí muitas pessoas, ele conta isso, muitas pessoas se opondo, vocês são loucos, o que vocês vão fazer lá? Para! Prega a palavra daqui, ensina daqui, não, mas Deus nos direcionou para ir para lá. O que Deus tem conosco é lá. E amados, quando a gente olha a vida deles, o ministério, o avanço, a unção dele, da família, da esposa, dos filhos, você vê como é glorioso não viver a partir do medo, mas viver a partir da direção, da instrução de Deus. Estou dando um exemplo aqui, amados, de um pastor atual, de alguém que nós podemos encontrar aí a biografia, podemos ouvir os seus ensinos e vemos que não se deixou levar pelo medo, mas se deixou levar pela instrução, pela direção do Espírito Santo. E é isso que Jesus está nos ensinando aqui. Cuidado para que ninguém os engane e não tenham medo. Ou seja, não vivam a partir do que os seus olhos naturais enxergam, porque o que os seus olhos naturais enxergam vai ser coisa feia mesmo, mas não tenha medo, porque é necessário que tudo isso aconteça. Permaneça firme em mim, ouvindo a minha voz, a minha direção. É por isso que Jesus entregou o Espírito Santo. Isso nós veremos quando estudarmos João, veremos umas escrituras bem claras, quando Jesus diz: eu vou enviar um outro consolador a vocês. Um outro não é um outro de natureza diferente, mas é igual a mim, que vai ensinar vocês, fortalecer vocês, consolar vocês, instruir vocês, dirigir vocês, guiar vocês. Amados, essa é a instrução de Jesus para nós. Nós temos visto, está se aproximando, estamos próximo da volta de Jesus. E os dias são maus, e nós sabemos que os dias são maus, mas em Cristo Jesus nós podemos viver livre do engano e livre do medo. Então, em nome de Jesus, amados, que eu e você nos posicionemos todos os dias, orando, estudando a palavra, confiando na suficiência de Cristo Jesus e ouvindo a liderança do Espírito Santo para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Cuidado que ninguém os engane e não tenham medo. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pelo teu ensino, muito obrigada pela tua palavra. A minha oração é que eu e os meus irmãos, nós sejamos fortalecidos com a força do seu poder. Pai, que os olhos do nosso coração sejam iluminados, que nós possamos ver como o Senhor vê, que nós não vivamos de uma forma meramente natural, enxergando as coisas com os olhos naturais e tomando decisões e fazendo e pensando conforme o mundo pensa, conforme o mundo faz. Não, Senhor. Que nós possamos nos concentrar em Ti, na Sua verdade, na Sua palavra, em ouvir a direção do Teu Espírito, em obedecer a direção do Teu Espírito. Nos ajuda, Espírito Santo, a não sermos enganados, nos ajuda a não sermos dominados pelo medo, pelo contrário, quando o medo bater a nossa porta, nós possamos nos levantar em ousadia, em poder, em amor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, nós queremos fazer a diferença na nossa casa, nós queremos fazer a diferença na nossa cidade, queremos fazer a diferença nesse mundo aqui, queremos de fato viver para a sua glória.
E em tempos terríveis que nós temos vivido, nós queremos fazer a diferença, sendo luz onde quer que nós estejamos. Por isso, nos ajuda, por favor, não nos deixe cair no engano, não nos deixe ser dominados pelo medo, mas que nós possamos em ousadia viver por meio do Teu Espírito, do poder do Teu Espírito, da capacitação do Seu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.